Quero falar agora sobre o Corinthians. Contei para vocês com exclusividade no vídeo dessa sexta-feira que Corinthians e Bruno Spindel ainda não haviam se acertado por causa da cifra, certo? Pelo menos foi isso que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me contou. Ele disse que precisaria de uma aprovação interna para chegar ao valor pedido por Bruno Spindel. O Corinthians vai precisar reduzir drasticamente, em cerca de 5 milhões de reais, sua folha salarial estaria completamente incompatível. Pagar, por exemplo, ao Bruno Spindel aquilo que o Fabinho Soldado recebia, 370 mil reais mensais. Pois bem, na manhã desse sábado, Bruno Spindel usou as suas redes sociais para colocar um ponto final nas negociações com o Corinthians. O Bruno Spindel escreveu o seguinte, abre aspas, com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Corinthians para assumir o cargo de diretor de futebol, considero encerradas as tratativas com o clube. A decisão decorre da ausência de encaminhamento em prazo razoável do contrato formal para a assinatura, nos termos previamente acordados. O que o Bruno Spindel está dizendo? Que a proposta feita pelo Corinthians foi aceita por ele. E que ele ficou aguardando 1, 2, 3, 4, 5 dias o contrato profissional. Cobrando. E aí, vocês vão mandar o contrato? Ah, estamos vendo, estamos vendo. E diante de toda essa enrolação do Corinthians, o Bruno Spindel se cansou de esperar e desistiu do acordo, anunciando isso de forma pública. O que eu posso fazer de leitura a partir do que me disse ontem o presidente do Corinthians, Osmar Stabile? Corinthians e Bruno Spindel devem ter se acertado por um valor X. Esse valor foi reprovado internamente por conta da necessidade de redução de custos. Diante disso, Corinthians começou a tentar buscar outras alternativas para convencer o Spindel de um salário menor e não houve acordo. Quem pode ser agora o executivo de futebol do Timão? Já havia contado para vocês que o Paulinho era uma possibilidade, embora ele estava sendo pensado como um gerente de futebol num cargo abaixo. André Mazuco, ex-Inter, Pedro Martins, que trabalhou no Cruzeiro e no Santos, Marcos Braz, que está atualmente no Remo, são algumas das outras possibilidades especuladas no Timão. O que você pensa sobre o tema? Vale a lembrança de que enquanto um executivo de futebol não for contratado, todas as outras negociações de contratação ficam estagnadas. Quero falar agora sobre o Corinthians, quanto o Timão recusou na proposta feita pelo Milan, pelo goleiro Hugo Souza. A oferta recentemente rejeitada era de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, condicionados à performance do goleiro com a camisa do Milan. O interesse do Milan no Hugo Souza é antigo e, algum tempo atrás, especulou-se lá na Itália que o Hugo Souza seria contratado se o Manhã não tivesse seu contrato renovado. O contrato do goleiro francês se encerra em junho de 2026. Já prevendo a dificuldade de ficar com o Manhã e muito animado com o desempenho do Hugo Souza, recentemente até convocado para a seleção brasileira, o Milan antecipou esse movimento e fez a proposta de compra, mas o Corinthians decidiu por rejeitar, imaginando que ele vai valer bastante mais. Importante registrar que essa informação da proposta do Milan foi divulgada pelo meu Timão. O Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos, o Flamengo ficou com outros 40%. Esse foi um dos melhores negócios do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. O Fabinho conseguiu a compra do atleta por apenas 5 milhões de reais. E a torcida do Corinthians é responsável por um feito em 2025. Timão se tornou o único clube brasileiro a registrar público sempre acima dos 30 mil torcedores jogando como mandante ao longo da temporada. O menor público do Corinthians em casa foi contra o Juventude, Campeonato Brasileiro, para 30.775 pessoas. Também por isso a bilheteria vai ser hoje e ao longo de 2025 uma das grandes fontes de receitas do Timão. Expectativa é de manutenção desses números para a próxima temporada e uma discussão antiga dentro do Corinthians é sobre o aumento da capacidade da Neoquímica Arena. Se você constrói arquibancadas tubulares atrás dos dois gols, a capacidade que é hoje pouco superior a 40 mil pessoas seria estendida ou aumentada para mais de 50 mil torcedores. O entusiasta dessa ideia era o Augusto Melo, que acabou sendo empichado. O Osmar Stabile não se posicionou sobre o tema. Já posso contar que, apesar de vários aliados gostarem, o Stabile prefere resolver outras pendências mais urgentes, como, por exemplo, o financiamento da Caixa.
Timão que registrou média de 41 mil torcedores ao longo da temporada, só o Flamengo foi capaz de uma média maior, também muito impulsionado pelo fato de ter um estádio para quase 70 mil torcedores, no caso o Maracanã. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Inglaterra. Isaac, centroavante sueco contratado por um caminhão de dinheiro pelo Liverpool, precisou passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na fíbula, certo? Pois bem, de acordo com o site 365, o Liverpool procura de forma emergencial por um substituto para que possa jogar por 6 meses até o fim da temporada. E uma das possibilidades, acredite se quiser, Memphis Depay, atacante do Corinthians e da seleção holandesa, o maior artilheiro da sua seleção nacional, estaria na mira do Liverpool. Corinthians assegura que não foi procurado, mas posso contar que se essa oferta acontecer, Corinthians vai adorar fazer negócio. Primeiro, porque se livra de um custo de 6 milhões de reais por mês. O contrato entre Memphis e Corinthians só se encerra em junho do ano que vem. Depois, porque o Corinthians ainda teria direito a 5 milhões de euros da multa. Está previsto no contrato entre as partes que se o Memphis Depay quiser ir embora, o clube que o contratar precisa pagar 10 milhões de euros de multa, 5 milhões de euros para o Corinthians, 5 milhões de euros para o Memphis Depay. Se o Liverpool procurar o Memphis, é natural que o acordo acabe saindo. E o Memphis abra mão dos 5 milhões de euros a que teria direito. Dessa maneira, custaria ao Liverpool apenas 5 milhões de euros para trazer o centroavante ou o atacante corintiano. O que você pensa sobre essa possibilidade? Acha que o Memphis caberia no Liverpool de hoje? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!